Olá, amigos do Pensar Piauí, muito boa tarde. Hoje nós vamos conversar com o jornalista Franklin Martins. O Franklin tem toda uma passagem aí por importantes empresas de comunicação, como a Bandeirantes, como a TV Globo, e também passou no governo do Brasil quando Lula era presidente. Ele chefiou a Secretaria de Comunicação Social até dezembro de 2010. Franklin, boa tarde. Obrigado por comparecer aqui nessa entrevista do Pensar Piauí. É um prazer recebê-lo. Bom, boa tarde a você, Oscar, e boa tarde a o pessoal do Pensar Piauí que está nos assistindo aqui. Um prazer estar aqui. Bem, eu queria começar perguntando qual é a sua visão geral do momento político que o Brasil está vivendo nos dias de hoje. Eu acho que o Brasil está vivendo um dos momentos mais terríveis, mais dramáticos da sua história. E isso porque nós temos uma sucessão de crises superpostas uma na outra. Nós temos uma crise sanitária gravíssima com a questão do coronavírus. Nós temos uma crise econômica muito grave, que não é de agora. A crise econômica vem já do governo Temer, entende? E aquele discurso que em 6 meses resolvemos tudo e fazemos uma ponte para o futuro. O que nós fizemos foi mergulhar no poço e, ao que tudo indica, não há saída à vista tão cedo. Nós temos com a questão da superposição da crise sanitária e da crise econômica um problema social de enorme gravidade, porque quem é mais afetado, seja do ponto de vista sanitário, seja do ponto de vista econômico, pela crise, é o povão. É o povo pobre da periferia, entende? São os trabalhadores, é o pessoal precarizado, é o pessoal que tem micro e pequena empresa, que vive do pequeno negócio. Então, nós estamos assistindo algo muito grave. E, com tudo isso, nós temos uma crise política monumental. Uma crise política monumental, porque as nossas elites entre aspas, porque de elites elas não têm nada, elas são apenas dinheiristas, predadoras, não têm projeto nacional, não veem o povo como parte do país. Quer dizer, na verdade, elas têm um misto de rejeição e de medo pelo povo, entende? Uma coisa assim. Quer dizer, elas não conseguem entender que construir um país é fundamentalmente fazer com que esse país seja um lugar onde o povo tenha oportunidades, tenha vida e possa ser o que ele, na verdade, é, um patrimônio, um ativo, e não algo que é um problema, que é como a nossa elite sempre considerou o povo é um problema. Então, a nossa elite perdeu 4 eleições seguidas, entende? Para o PT, 2 com o Lula, 2 com a Dilma. O PT, e eu não sou militante do PT, mas o PT sempre respeitou os resultados das eleições, teve uma postura digna, entende? Quando, por exemplo, Fernando Henrique fez aquele estelionato eleitoral que disse que ia segurar o dólar, etc., e não segurou, teve muita gente que dizia tem que ir para o impeachment, e o PT tem uma posição correta, não. Ele vai ter que arcar politicamente com as consequências do que fez, e nós vamos fazer oposição. E tirou o Fernando Henrique, como nas democracias se tiram os governos, basicamente pelo voto. Ou seja, a nossa elite, na verdade, não compreende que o voto é quem organiza o Estado, o voto é quem organiza a convivência social, é o voto que define as políticas públicas. Então, ela, depois de perder 4 eleições, ela foi para o tudo ou nada, inventou um golpe para cima da Dilma, uma pedalada fiscal, é uma brincadeira, um golpe conduzido por pessoas absolutamente envolvidas até a medula com a corrupção, como era o caso do Eduardo Cunha, ou o próprio Aécio Neves, que na época não se sabia tudo isso e que depois veio à tona, entende? Quer dizer, era o mais chato de todos para tomar dinheiro, entende? Dos corruptores, conforme eles mesmos diziam nos depoimentos. Quer dizer, e com isso abriu-se um período onde você desqualificou a política de tal forma, você desmontou a política de tal forma que, com um objetivo, que era desmontar as forças progressistas e os partidos políticos de esquerda. E o que aconteceu? Eles achavam, a nossa elite achava que chegasse nas eleições de 2018, ela ia botar alguém dela. Basicamente achava que ia botar o Alckmin. Tinha muito tempo de televisão, e aconteceu com o Alckmin a mesma coisa que aconteceu em 1989 com o doutor Ulisses Guimarães. Só que o doutor Ulisses Guimarães era um homem de um peso político extraordinário, tinha sido líder da campanha da Direta, o homem que dirigiu a formulação e aprovação da Constituição Cidadã, mas, apesar disso tudo, ele, um ano depois da Constituição Cidadã ser aprovada,
ele vai para a eleição e ele tem menos de 5%, embora tivesse muito tempo de televisão. E por quê? Porque a imagem dele estava associada ao Sarney. E o Sarney estava muito desgastado nessa época. O que aconteceu com o Alckmin? A imagem do Alckmin estava associada ao Temer. Então, não teve como. O Alckmin desapareceu. Não teve nem 5%, embora tivesse todo o tempo de televisão. E aí, a nossa elite olhou e disse assim, vai dar Haddad. Nós fizemos tudo isso e impedimos o Lula de ser candidato, botamos o Lula na cadeia, injustamente, com uma perseguição monumental, uma prisão por fatos indeterminados. É uma coisa... qualquer jurista sério, quando ouve falar nisso, estão brincando de direito. Entende? Fizeram tudo isso e não iam botar o candidato deles, ia dar o Haddad. Como daria o Lula antes, que eles fizeram foram de mala e cuia para a candidatura do Bolsonaro com a TV Globo à frente. O que tem dúvida é que eles acharam que iam tomar as rédeas do cavalo do capitão. Eles foram na garupa o tempo todo e o capitão depois foi descartando um aqui, descartando outro ali e abriu esse período terrível que nós estamos vivendo, cuja responsabilidade central é de um lado Bolsonaro e de outro essa elite que não aceita que o Brasil deve ser uma democracia, deve ser organizado em torno do voto popular e deve ser um país que tenha oportunidades e chances para o seu povo, que o povo brasileiro é o que existe de melhor no Brasil, como dizia o Darcy Ribeiro. O senhor citou aí há pouco a prisão do ex-presidente Lula. E ele foi preso por ordem do juiz Sérgio Moro, grande capitão da Lava Jato. E hoje o jornalista Luiz Nassif fala de um pacto para enterrar a Lava Jato. Como é que o senhor vê hoje essa situação dessa operação da Lava Jato? E o senhor concorda com o Luiz Nassif? Está se costurando esse pacto para enterrar a Lava Jato? Olha, eu tenho muitas dúvidas, entende? A Lava Jato, obviamente, ela fere interesses dentro do establishment também. Ela atingiu políticos de diferentes partidos. Ela foi concebida, ela foi organizada, e as revelações do The Intercept no Vaza Jato deixaram isso claríssimo, com o objetivo de reduzir o PT a nada e afastar o Lula da vida política. Esse era o objetivo. E, evidentemente, isso só foi possível porque a grande mídia, leia-se especialmente as organizações Globo, deram uma caixa de ressonância o tempo todo dia, no Jornal Nacional, 10, 15, 20, 25 minutos, criando um discurso, entende? Como se as instituições políticas estivessem apodrecidas e não servissem para nada, e como se as forças progressistas fossem um exemplo de corrupção. Olha, eu cobri Congresso 20 anos. Eu vou dizer o seguinte, campanha eleitoral no Brasil, nosso sistema de financiamento de campanhas é um sistema que não é bom, é um sistema muito ruim, porque ele estabelece uma promiscuidade entre os partidos políticos e os grandes grupos econômicos. Mas várias vezes se tentou reformar isso, inclusive o PT apresentou proposta, e qual era a atitude do establishment da mídia? Não, isso aí não dá para fazer, etc., e baixava a bola. E, diga-se de passagem, o PT também não brigou com unhas e dentes como devia ter brigado por isso. Também podia ter sido mais incisivo, mais enérgico, mais firme. Mas, de qualquer forma, nunca se mexeu com isso. Eu costumava brincar em palestras que eu dava. Eu disse, já que não querem acabar com o financiamento privado de campanhas, eu sugiro o modelo Fórmula 1. O modelo Fórmula 1 é o seguinte, o corredor de Fórmula 1, o piloto, ele tem no macacão dele as marcas dos patrocinadores dele. Ele é obrigado a usar aquilo. Então, é o seguinte, os deputados, senadores e governadores vão também ter que usar isso, porque pelo menos fica transparente quem é que pagou, quem é que botou dinheiro ali para aquilo. Eles usaram essa questão do sistema, dessa promiscuidade do sistema eleitoral para criar um ambiente de que a política é toda podre, toda nojenta, etc. E sempre que isso aconteceu, independente se havia ou se não havia erro e podridão na política, sempre que isso aconteceu, quem é que se fortalece? É os que se mexem na sombra, a turma do dinheiro. Essa turma é que se fortalece porque ela encontra outros caminhos. Eles achavam, no entanto, que iam acabar emplacando os candidatos dele. O que deu? Foram juntos. Então, nós estamos hoje em dia com uma crise política de enormes proporções, porque nós não temos lideranças políticas legitimadas, nem na direita, nem na esquerda, etc. Você tem o Bolsonaro, você tem a TV Globo, você tem o PT. É isso. Entende? E que não conseguem conversar entre si. Então, é de enorme gravidade. Eu gostaria muito de acreditar
no raciocínio do Nassif, que é um grande jornalista e um bom analista político, especialmente um bom analista econômico, gostaria de acreditar que os desmandos da Lava Jato estão com seus dias contados. Mas eu vou com muita cautela, porque até agora o que nós assistimos é o contradiscurso de que as instituições estão funcionando. Botaram o Lula na prisão com uma injustiça total, um presidente mais bem aprovado de toda a história do Brasil, leva 580 dias preso, é uma coisa por fatos indeterminados, uma perseguição odiosa, impedem a candidatura dele, atropelam o processo eleitoral, não fazem nada para conter esse turbilhão de deslegitimação da política. E qual foi o comportamento das instituições? Foi assistir passivamente tudo isso. Aí diziam, as instituições estão funcionando. Não, funcionando uma obra. Entende? As instituições estavam funcionando formalmente, ou seja, o motor estava ligado, o motor estava funcionando. Só que a marcha que engaçaram foi a marcha ré para trás, não era nada ali para frente, era sempre para tirar direito, sempre para tirar a democracia, sempre para tirar a soberania nacional, sempre para atacar o meio ambiente, sempre para tirar a transparência, ou seja, eles fizeram algo, o judiciário e também as organizações Globo e a mídia, de um modo geral, algo odioso. E agora como é que sai disso? Porque foram longe demais. Se tiverem um mínimo de visão histórica, apesar dos seus interesses pequenos, mesquinhos, etc., se tiverem um mínimo, vão procurar algum tipo de entendimento por uma razão, Oscar. O Brasil é um país grande, complexo, diverso, rico, importante demais para ser governado fora da democracia. É impossível. Pode ser um pouquinho de tempo, mas volta. A ditadura achou que era eterna. Não era eterna. Acabou tendo que ir recuando, levou 10 anos ali naquela distensão lenta, gradual e segura, nas cordas o tempo todo, porque é impossível governar um país sem que o povo esteja presente. E o problema deles é o seguinte, às vezes a gente não se dá conta. Nas últimas eleições do Lula e da Dilma, votaram no Brasil 57, não estou dizendo se inscreveram, estavam inscritos, foram às urnas no primeiro turno 57% da população do Brasil. Isso significa que o Brasil hoje em dia, era até eles darem um golpe, uma democracia de massas. Quando teve o final da República Velha, a última eleição, votaram só 5% dos brasileiros, da população do Brasil. Quando veio depois o voto feminino, etc., quando o Dutra foi eleito, votavam apenas 13% dos brasileiros. Repara só, de 13%, com uma ditadura de 21 anos no meio, nós fomos para 57%. Significa que a luta pela democracia no Brasil, o voto ao analfabeto, o direito de voto aos 16 anos, o voto pela mulher, a urbanização, uma série de fenômenos, acabaram fazendo o quê? Que as eleições se tornassem uma disputa de democracia de massas. E aí a nossa elite, acostumada com o discurso desde o tempo da Casa Grande, de só falar ali para a turminha dela, etc., nos saraus, falar nos jantares, né? Ou seja, que não tem uma política de procurar, de fato, atrair e discutir os grandes temas que interessam às multidões, eles foram se apagando. Ainda foram bem com Fernando Henrique, por quê? Porque Fernando Henrique botou no centro, quando se elegeu presidente, a questão que era a questão que mais interessava ao povo naquele momento, que era o fim da inflação. E o PT não teve a competência naquele momento, entende, para enfrentar isso e achava que aquilo era só um joguete eleitoral. Portanto, Fernando Henrique se reelegeu, mas ficou evidente que era um projeto excludente, um projeto que não dava oportunidade para as pessoas, um projeto que atacava a soberania nacional. E, com isso, o que acontece? Abriu o cenário para um debate onde emprego, desenvolvimento, oportunidade, igualdade, programas sociais, combate à pobreza, tudo isso veio à tona e abriu o período que é o período de maior crescimento e de maior bonança para o Brasil, de maior felicidade dentro do Brasil e de maior respeito internacional, que foram os governos do PT, independentes dos erros que o governo do PT cometeram. Mas, olha, de sobra, não é à toa que a população, todas as pesquisas mostram isso, o Lula é o presidente mais bem avaliado até hoje, apesar de toda a campanha monumental de tentar liquidar a imagem dele. Por quê? Que a experiência das pessoas a vida melhorou nesse governo, diferente do que nós tivemos depois com Temer, agora com Bolsonaro, a vida piorando a cada dia que passa. Franklin, aqui na sua fala, você citou a Rede Globo
em algumas ocasiões aqui, como uma força política. Há pouco você disse que tem o Bolsonaro, a Globo e o PT. E numa live com o Conde, que você fez agora recentemente, você citou as manifestações de 2013 e o comportamento da Globo, né? Dizendo que na quinta e na sexta a Globo cobriu aquelas manifestações de uma forma e na segunda-feira já de uma linha editorial radicalmente oposta àquela dos 2 primeiros dias. Eu queria que você avançasse um pouquinho mais nesse tema. Eu acho que lá no Conde você foi rápido nele. O que está por trás, o que ficou por trás daquela ação da Globo que realmente houve essa mudança radical na forma como eles fizeram a leitura das manifestações de 2013? Oscar, olha, eu acho que quando o Haddad foi eleito prefeito de São Paulo, principal cidade do país, em 2012, e o Haddad não era um nome, vamos dizer, popular, extremamente, embora fosse um quadro político extremamente importante, tivesse sido um excepcional ministro da Educação, tem enormes qualidades. Ele não era uma figura que tinha uma trajetória política que vai se eleger prefeito. Ele se elegeu. 2 anos antes, a Dilma tinha sido eleita, mais ou menos em circunstâncias semelhantes. Nos 2 casos, por quê? Porque eram os candidatos de Lula e do PT. Eu acho que quando o Haddad foi eleito, o establishment olhou e disse assim, olha, acabou a brincadeira. A partir de agora, nós temos que ir com tudo para cima do PT, para cima do Lula, porque senão a Dilma se elege, depois o Lula vem, em vez de 4 eleições, iam ser 6, muda o país, abre oportunidade, ia ser muito difícil de fazer o país voltar para trás. Eles vieram com tudo a partir de uma campanha legítima do movimento do Passe Livre, uma campanha legítima, reivindicações, você pode concordar ou não concordar, mas que fazem parte da pauta reivindicatória de qualquer grande cidade do país, e uma cidade com injustiças sociais como São Paulo faz parte, mas logo eles tentaram o quê? Se apropriar disso. Mas o curioso é isso que eu mencionei. Até a quinta, sexta-feira da semana, as manifestações sofreram uma repressão violentíssima da polícia do Alto, da polícia militar, mas violentíssima, algo. E o discurso da Globo era de que eram vândalos, de que eram pessoas que não se podia confiar, que era necessário ordem, etc. A partir dali, isso foi quinta para sexta-feira, a partir de sexta-feira, a Globo mudou inteiramente. Eu me lembro que o Jabor, na segunda-feira, ele faz um comentário dizendo esqueçam o que eu falei na sexta ou no sábado, porque não era bem isso, eu estava errado, etc. Houve um cavalo de pau dentro das organizações Globo. Eu não tenho condição de dizer o que há por detrás disso, do ponto de vista quem articulou. Foi a direção da Globo, foram os principais acionistas, foram o conselho editorial, foram os amigos da Globo no resto do mundo, foram pessoas experientes na chamada guerra híbrida, que já tinham feito coisas semelhantes, que desembarcaram aqui, ou não desembarcaram, mas trocaram ideias. O fato é que, no prazo de 72 horas, a Globo mudou inteiramente de posição. E, a partir daí, não era mais vândalo. São as famílias que têm que ir para a rua. Foram suspensas novelas, foram suspensas transmissão de jogos esportivos, uma transmissão 24 horas para criar o clima de que o país está se levantando igualzinho às primaveras árabes. Entende? E não permitindo mais que os grupos, inclusive progressistas de esquerda, que tinham começado com aquela movimentação, tivessem as suas bandeiras, as suas faixas, eles foram sendo excluídos. Então começou o que virou algo que virou o porta-voz e o estuário, vamos dizer, de um movimento conservador, que no fundo era o seguinte: o Brasil despertou esse negócio de direitos, o Brasil conservador despertou esse negócio de direitos, já foi longe demais. Tem que meter o pé no freio. E, a partir daí, a Globo fez. Ela achava que ia ganhar as eleições e, em 2014, perdeu as eleições. Mesmo assim, perdeu as eleições porque a experiência de direitos, de oportunidades, de autoestima, de crescimento, tudo isso que o povo passou naquele período era algo muito forte. Então, ainda ganhou as eleições. Aí, o que acontece? Acaba as eleições, 2, 3 dias depois, o candidato derrotado já está falando de que a eleição
não foi essas coisas. Não, vamos ver com calma, porque isso é tudo muito complicado. Ou seja, começou o discurso golpista a partir daí. Entendeu? O discurso, não vamos deixar a Dilma terminar o mandato. Inventaram uma questão de pedalada fiscal, que é uma brincadeira, não tem crime de responsabilidade. A Dilma não cometeu crime de responsabilidade, a pessoa íntegra não fez nada demais. Você pode dizer a Dilma errou aqui ou ali. Eu acho que a Dilma cometeu erros importantes, mas ela não foi sofreu impeachment por causa dos erros dela, não. Ela sofreu impeachment porque eles estavam convencidos de que ou eles iam naquele momento para cima com tudo, e com tudo que eu digo é todo o establishment, que a partir daí virou o seguinte, quem passou a ser o grande operador do golpe? Eduardo Cunha. Quem passou a ser a cara visível do golpe? Aécio Neves. Quem passou a ser o partido político que movimentava o golpe? As organizações Globo, que é um partido, se comporta como um partido, embora não disputa voto, não vai a voto, não é submetida a voto, é uma concessão do Estado, as concessões de rádio e televisão de que ela detém são todas do Estado, mas ela foi com tudo. Entende? E eu acho que estamos pagando por isso. Deixa eu pegar bem esse gancho que você disse que a Globo se comporta como um partido político, mas ela veio com um editorial recente, editorial assim escrito por um dos seus articulistas, dizendo que é hora de perdoar o PT. E também aqui na sua fala, você disse que vai chegar um momento que vão procurar um entendimento. Você trabalhou na Globo, você é um analista da situação política do país, você também trabalhou com Lula no governo. Há possibilidade de diálogo entre a Globo e o PT e o Lula? Olha, primeiro eu queria dizer uma coisa, não existe uma Globo igualzinha através dos 50, 60, 70 anos. Não existe. Ela passa por mudanças. Ela apoiou a ditadura. No final, campanha das diretas, ela desconhecia a campanha das diretas e apoiava a ditadura. A Globo saiu muito queimada, com a credibilidade seriamente afetada pela ditadura, percebeu isso, fez um movimento de procurar fazer um jornalismo de melhor qualidade, inclusive trazendo jornalistas que eram pessoas progressistas, que tinham compromisso com os ideais democráticos, que tinham lutado contra a ditadura. Eu fui trabalhar na Globo por causa disso. Eu e vários outros, Márcio Moreira Alves, por exemplo, muitos outros que foram trabalhar. Por quê? Porque a Globo precisava mudar a sua imagem. Ela fez um bom jornalismo. Eu vou te dizer, eu trabalhei na Globo, não tive problema até 2005. Um bom jornalismo até 2005. Quando veio o Mensalão, a Globo já tentou ir para cima para carimbar um discurso de que o PT era corrupção e os outros políticos, aquilo que a gente conhecia no Congresso, eram todos em termos de papa fina, eram todos homens de punho de renda que só faziam bem, que era uma brincadeira monumental, porque, como eu já disse antes, o sistema de financiamento eleitoral promovia e promove a promiscuidade entre os agentes políticos e os grandes grupos econômicos, mas ela fez isso aí. A partir daí, a Globo buscou o caminho de tentar retomar a tutela do país, mais ou menos como ela tinha no período da ditadura, junto com os militares. Ela tentou retomar e foi jogar um jogo que foi perdendo. Ela tentou fazer isso, perdeu as eleições de 2006, perdeu 2010, perdeu 2014, ou seja, aí ela partiu para o tudo ou nada. A Globo, não oficialmente, oficiosamente, através de um articulista, um jornalista, que é um jornalista do establishment da organização Globo, foi diretor de redação do jornal Globo, fez recentemente uma coisa, não, é impossível você encontrar um entendimento no país, etc., se não tiver algum tipo de, não me lembro a palavra, não é entendimento, algum tipo de distensão, etc., com o PT e as esquerdas, porque, mal ou bem, eles são 30% da população. Do ponto de vista do diagnóstico, talvez até ele tenha razão, mas a questão é a seguinte, a Globo, na verdade, organizou esse processo todo. Então, também não dá para ela sair de fininho, dizendo biribiribá, não quero mais brincar e tal, e finge e entra em outro jogo. Ela terá de passar por um processo, entende, de honestidade com a sociedade, ela terá de enfrentar o peso da perda da sua credibilidade, ela terá de enfrentar o fato de que ela se transformou num partido político e deixou de ser um grupo de comunicação. Ela terá de enfrentar tudo isso. Agora,
Eu acho que se ela quer fazer demonstrações, eu disse isso outro dia, se ela quer fazer demonstração de que ela não quer dizer eu errei, pelo amor de Deus, mas não me peçam para admitir que eu errei, mas se ela quiser pelo menos mudar o passo, a primeira providência é voltar a se comportar como um grupo de comunicação sério. Isso significa parar de censurar o PT e outras forças de esquerda, parar de censurar o presidente Lula, deixar de ser uma peça e um instrumento permanente de acusação e de perseguição contra o Lula. Ou seja, ela tem que mudar a atitude dela, não ser um partido político, entende? Não ser uma força-tarefa lavajatista, entende? E passar a ser, entende? Um grupo que faz comunicação. Se fizer isso, a primeira providência é acabar com a censura. Agora, ela vai fazer, isso que eu digo, uso a expressão, ela está numa entalada. Se ela não fizer, ela fica como ela está hoje, da garupa do cavalo do capitão para o chão. Se ela fizer, ela é obrigada, de uma forma ou de outra, mesmo que não falhe, ela é obrigada a mudar o seu comportamento. O que ela vai fazer? Eu não sei o que ela vai fazer. Eu gostaria muito de acreditar que ela vai ter um problema, mas eu digo, a primeira coisa é parar com a censura ao PT, às esquerdas e ao presidente e voltar a ser um grupo de comunicação, voltar a ser, como ela foi em alguns momentos, ela voltar a fazer jornalismo e deixar de querer, sem voto, ser o partido político que comanda o país. Mas aí é preciso a gente falar do tema da regulamentação das comunicações agora para encerrar a nossa conversa de hoje. Tem um movimento no país que pede a regulamentação das comunicações, movimento organizado, eu já fiz parte dele, Fórum Nacional pela Democratização, Intervoz e tudo. E nos governos do PT, nós nos animamos muito e agora vai ter uma regulamentação das comunicações. Você, inclusive, foi um formulador disso, lá, se não me falha a memória, a pedido do presidente Lula. Mas não deu certo. Acabou que não aconteceu. Nessa conjuntura que você pinta com traços bem fortes aí desde o começo da nossa entrevista para cá, esse movimento de comunicação ainda tem o direito de sonhar que essa política um dia será regulamentada? Como é que fica essa situação, Franklin? Oscar, se nós não sonharmos que nós vamos enfrentar e vencer esse pesadelo que está aí, nós estamos fritos. E quando eu digo nós, é o povo brasileiro. O povo Sim. brasileiro é muito maior do que essa elitezinha predadora, dinheirista e mesquinha. Às vezes, tem momentos onde parece que o mundo vai acabar em cima da gente e que a gente não tem condição de superar isso aí. Na ditadura militar foi a mesma coisa. E, no entanto, a minha geração, não sei se é a tua, você tem menos cabelo branco que eu, mas a minha geração é uma geração que ela teve uma coisa que eu considero extraordinária. Cometeu inúmeros erros políticos, mas ela não cometeu um erro. Ela não viveu passivamente debaixo da ditadura. E esse é um acerto tão fundamental, é um acerto com uma projeção simbólica e uma projeção emocional de alma política tão forte que isso deu um processo de derrota da ditadura, depois promoveu a Constituição Cidadã e abriu o processo mais longo democrático da história do Brasil, que foi depois atingido por esse processo golpista mais recente. Mas repara só, a minha geração era como se ela dissesse o seguinte para a ditadura, porque a ditadura dizia, fiquem todos calados, vocês não podem falar, não podem fazer nada, quietinho, senão vocês somem. E o que a minha geração dizia? Você pode me perseguir, você pode me prender, você pode me dar porrada, você pode me torturar, você pode me exilar, você pode até me matar, mas você não pode me obrigar a viver passivamente debaixo da ditadura. A longo prazo, a democracia vai vencer a ditadura. Você é que vai para o canto, você é que vai voltar para os porões. E foi o que aconteceu. Voltaram para os porões. Então é o seguinte, eu acho que essa força é o que tem que ter hoje em dia. Então, nós temos que sonhar, não é só com uma regulamentação dos meios eletrônicos de comunicação, que eu defendo,
como existe em todas as grandes democracias do mundo. Todas. Isso não tem nada de censura. Não é dizer você pode publicar isso, não pode publicar isso. É o seguinte, você publica uma coisa, você é responsável. Você tem um grupo de comunicação e se comporta como um partido político e começa a convocar manifestações, etc., isso não está no teu contrato, na regulação. Você não pode fazer isso. E você não pode fazer uma série de coisas. A nossa Constituição, o capítulo dela da comunicação social é muito bom, só que nunca foi regulamentado, porque não se deixava fazer isso e sempre que se tentava havia um discurso. Isso é a censura. E nisso, o PT e as forças progressistas, eles têm um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que, mal ou bem, puseram isso na agenda do país com a Conferência Nacional das Comunicações, um debate. Eu chefei um grupo ministerial que preparou um anteprojeto de política de regulamentação das comunicações eletrônicas. Olha, o que é papel, revista, cada um faz o que quer. Agora, o que é comunicação eletrônica é o seguinte: estação de rádio, estação de televisão ocupam um espaço no espectro eletromagnético. Por que eu dou para você, eu, Estado, dou para você e não dou para ele? Qual é o critério? Tem que ter critérios. Não é os meus amiguinhos tudo, para os meus inimigos nada. Não, que é como era no Brasil. Não, tem que ser o seguinte: tem que ter critérios claros, tem que ter obrigações. Na renovação tem que ter cumprido as obrigações e tem que entender que isso é um serviço público. Isso não é um negócio privado que o cara faz do jeito que quer. Isso é assim na maioria dos países do mundo e é isso que deveria ter sido feito no Brasil. Eu acho que o PT teve o mérito, o governo do Lula, principalmente o segundo governo Lula, teve o mérito de deixar isso. A Dilma recebeu, havia um compromisso dela de que ela iria abrir um debate público no país com base, não necessariamente cada letra, cada vírgula, cada frase daquele anteprojeto, mas com base no espírito que tinha saído da Conferência Nacional de Comunicação. Por razões que ela um dia explicará, ela botou isso na gaveta e começou a fazer o discurso que o melhor controle era o controle do remoto. Porque eu confesso o seguinte: era uma coisa que me doía enormemente, tenho respeito, tenho carinho pela Dilma, mas esse discurso era o discurso da direita, de que regular as comunicações eletrônicas era tentar controlar. Nunca se tentou controlar. Isso é uma bobagem, uma bobajada. Então, acabou o seguinte: é só a Dilma a responsável? Claro que não. Quantos deputados do PT você conhece? Quantos senadores do PT? Quantos governadores do PT e de outros partidos de esquerda você conhece que assumiram a bandeira da democratização da comunicação? Não, por quê? É um assunto complexo, que não dá muito voto e dá muita porrada. Eu acho que esse período mostrou para a gente o seguinte: ou o Brasil enfrenta ao lado do problema da censura, que não deve haver censura e nunca pode se tolerar a censura, mas se enfrenta o oligopólio, ou seja, se garante a existência de pluralidade nos meios de comunicação, ou a opinião pública no Brasil, a população seguirá sendo manipulada pelos grandes grupos econômicos que controlam os meios de comunicação. E isso é incompatível com a democracia. Pergunta no início, ela não tinha assim uma descrença de que a luta não vai resolver, mas a pergunta no início ela tinha um tom de crítica. Eu sou jornalista profissional, mas também sempre fui filiado ao Partido dos Trabalhadores e por onde eu ando, eu deixo isso expresso. É um pouco como de você, né? Com relação aos patrocinadores de campanha. Eu acho que todo jornalista tem uma visão ideológica. Então, bote logo a sua visão aqui na camisa para ficar claro para quem está lendo você ou lhe ouvindo, saber quem é que ele patrocina. Então, por isso que eu digo. E sempre cobrei, inclusive do presidente Lula. O presidente Lula chamou a conferência de comunicação, mas no último mês do segundo mandato dele, cada mandato de 4 anos, quer dizer, demorou demais. Aí ele fez pelo menos 2 de assistência social, 3 de saúde, não sei quantas de educação. E aquela de comunicação, difícil para começar lá naquele dia lá em Brasília, era em dezembro que ele estava deixando o mandato. E aí, quando vem a Dilma, vem com essa frase também que você citou aí, que nos deixou preocupados, chateados, embora também reconheçamos nela uma grande pessoa e foi uma grande presidente, assim como Lula. Mas vamos continuar
tentando aí um dia ter essa comunicação mais democrática com os artigos da Constituição regulados. Franklin, muito obrigado por sua participação, muito obrigado pela leitura que você faz, que nos ajuda a ir entendendo por que caminhos que o Brasil está andando hoje. E sempre, como eu digo aos demais convidados do Pensar Piauí, outra oportunidade, esperamos contar novamente com seu raciocínio, com sua inteligência, com a sua leitura de vida. Muito obrigado por essa entrevista que você acabou de nos conceder aqui no Pensar Piauí. Um abraço para você e um abraço para todos os telespectadores, os ouvintes, as pessoas que acompanham o Pensar Piauí. Grande abraço.